Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai iniciar uma série que é o melhor roteiro de estudo matemático para EPICAR e Colégio Naval, só que a gente já trouxe alguns vídeos anteriores com essa mesma pegada para iniciantes. Nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar essa pegada num nível avançado, ok? Então vamos trazer aqui uma introdução, vamos trazer algumas diretrizes. Quem seguir com a gente aí até o final do vídeo vai ter aí algumas surpresas, vai perceber que alguns detalhes que parecem bobos podem fazer total diferença aí no estudo e no rendimento de vocês, ok? Meu nome é Leandro Gonçalves e junto com meu amigo Hugo Esquivel, nós criamos o canal Matemática Naval e EPICAR, voltado para você que sempre teve ali dificuldade em matemática, que sempre se arrastou nessa matéria, que deixa de fazer alguns concursos acreditando não ser capaz de passar justamente nas provas de matemática, como é o caso, por exemplo, da prova do Colégio Naval e da prova da EPICAR. Esse canal ele serve também para pessoas que já são boas, né, mas podem ficar ainda muito melhores com algumas diferenças mínimas. Às vezes você vai mudar a chave, vai virar a chave em algo simples e vai ver que você vai ter uma mudança brusca aí no seu rendimento. Vai melhorar demais. Então, vamos seguir? Vamos para essa nossa primeira parte. Quem tiver dúvidas, quem quiser, assista aos vídeos anteriores, né, nessa mesma pegada daí, para o melhor roteiro de estudo para iniciantes, ok? E esse daí do avançado é apenas a primeira parte. Vamos seguindo aí. Bem, uma coisa que sempre perturba a gente, né, sempre acaba inquietando, é a questão de muita matéria para estudar. O que eu faço se eu tenho muita matéria para estudar? A grande maioria acaba ou entrando em parafuso ou procrastinando, que a pessoa vê que o que ela é capaz de fazer e a meta que ela quer alcançar, ela só olha para essa distância, ela enxerga ali uma distância muito grande. E o que acontece com isso? Faz com que essa pessoa acabe desanimando e não estudando nada. Já viu quando você tem muita coisa para fazer e aí você trava justamente porque você não sabe por onde começar? Talvez se você não soubesse que você tivesse tudo aquilo para fazer, fosse te apresentado só tarefas de pouco a pouco, talvez você fizesse aquilo, cumprisse as demais tarefas sem entrar em parafuso, sem entrar em pânico em relação àquilo. Então, essa segmentação para essa dada organização de estudo é fundamental e parece algo bobo. As pessoas não tiram tempo devido para ministrar esses estudos, para ministrar essa organização. A pessoa já quer partir direto para o conteúdo. Só que aí ela pega um conteúdo agora, puxa de um livro qualquer, daqui a pouco ela trabalha um outro conteúdo que não está sequenciado dentro desse mesmo material didático, ou parte para um outro material didático, porque ela começa a olhar para aquele ali e pensar assim, caramba, tem muita coisa ainda para eu terminar aqui, vou tentar ir para um outro. Aí pega o outro, às vezes é fácil demais e não vai te preparar adequadamente, ou pega um outro material didático que é mais difícil do que aquele que você já estava tendo dificuldade. Gente, isso daí não é uma escala uniforme de desenvolvimento. Você jamais pode olhar para um livro, né, e pensar assim, se ele tem 100 páginas, se eu conseguir estudar 10 páginas hoje, eu vou conseguir estudar 10 páginas por dia. Não funciona assim. Muitas das vezes, no primeiro dia você vai estudar 10 páginas, vai entender bem. Às vezes, no segundo dia, você vai estudar 2 páginas e com muita dificuldade. Só que você não pode desanimar, porque às vezes, depois que passa da metade do livro, e aí você pega uma determinada base, isso em matemática acontece muito, às vezes naqueles assuntos que seriam tidos como mais difíceis, como mais complexos, se você aprendeu com uma boa base os assuntos iniciais, você tende a ter uma boa desenvoltura, até mais rápido, com uma produtividade melhor, nos assuntos subsequentes. E aí, aonde a maioria começa a brecar, a bugar, porque tentou avançar com muita rapidez nos assuntos iniciais, sabe? Dispensando, desdenhando ali de algumas explicações básicas, às vezes essas pessoas vão chegar na metade do livro, na metade do conteúdo e vão bugar. E vão se esforçar, vão assistir vídeo atrás de vídeo e vão conseguir avançar numa velocidade muito lenta.
de uma maneira muito pouco concreta, de uma maneira muito pouco segura, né? Enquanto você, que às vezes gastou um pouco mais de tempo na base, você vai ter aquela desenvoltura melhorada. Você acaba ganhando tempo e estudando de uma forma melhor. Tá? Então, assim, é muito comum alunos que já fizeram, às vezes, algum curso, por isso que a gente fala que isso daqui é voltado tanto para você que está no básico, que não sabe nada, quanto para você que já é um pouco mais experiente. É muito comum o aluno que já fez curso, ele chegar e imaginar o seguinte: não passei, mas eu vou ter que fazer o curso novamente. Poxa, mas esse início de curso, esse reinício de curso, essa reintrodução de conteúdo, ela é muito fácil. Essa parte eu já vi, essa parte eu sei. Então, vou começar a ter uma falta ou outra aqui no curso durante esse mês, e mês que vem eu volto. Se já tiver mais no meu nível, quando começar a pegar mesmo, eu começo a frequentar o curso. Pois bem, às vezes o que reprovou aquele aluno foi justamente ele achar que sabia a base e teve dificuldade nos assuntos posteriores. Mas não necessariamente. Às vezes a dificuldade estava justamente por ele achar que sabia a base. Talvez até soubesse um pouco, mas não tinha real, digamos assim, entendimento daqueles assuntos. Sabe quando você faz um exercício, que se caírem exercícios parecidos, você faz ali com uma tranquilidade imensa, mas se mudar um pouquinho, você já trava? E aí você começa a julgar, você começa a dizer que, eu travei, que aquele exercício é muito difícil. Não é. É porque você não aprendeu realmente a base. Você, às vezes, meio que um misto ali de memorizou uma receitinha de bolo para fazer alguns trâmites de exercício, e entendeu um pouquinho, mas não entendeu realmente aquele famoso porquê do porquê você faz aquilo. Então, enquanto você não gastar tempo com essa base, você vai acabar se arrastando. Pois bem, então quando você pensar muita matéria para estudar, parece clichê esse comentário, mas a maioria sabe que é clichê, mas continua não se adequando. Então, quando você se deparar, poxa, eu tenho muita matéria e não sei nem por onde começar, ou acho que não vou conseguir terminar, esqueça isso, porque a tua velocidade de desenvolvimento será exponencial, desde que você tenha a paciência adequada de se dedicar à base, ao assunto básico, tá? Então, já assistiu aula de fração, diversas aulas, mas será que você realmente entendeu a base sobre frações? Será que você realmente entendeu a base sobre equações do primeiro grau, aquelas mais simples? Ok. Então, se entendeu, reassiste, porque vai ajudar a fortalecer aquilo. Agora, e se não entendeu? É uma oportunidade de você realmente entender para deslanchar melhor nos assuntos subsequentes. Então, primeiro ponto, nada de se preocupar, eu tenho muita matéria para estudar. Você vai concluir isso, isso vai ser consequência, concluir esse conteúdo. Então eu não preciso me programar, eu não preciso fazer uma divisão. Claro que precisa, mas isso ainda é um passo um pouquinho para frente, ok? Então vamos lá, acompanhe os vídeos, acompanhe esse vídeo até o final e os demais. Você vai ver que você vai conseguir montar uma organização de estudo que você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai mudar a tua vida da água para o vinho, tá? Em relação à matemática, em relação a diversos outros assuntos, ok? E ainda assim, se tiver dificuldade, coloca aqui para a gente e a gente faz um personalizado ali para você, ou ajuda a tirar suas dúvidas quanto a quesitos particulares da sua programação de estudo. Beleza. Então vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá. Outra coisa que é muito comum, dedico-me por muito tempo, mas não rendo. Estudo, mas não rendo. Isso já é uma consequência lá do primeiro slide, do que a gente acabou de falar. Tá? Se você, outro quesito, estudo muito, mas as notas não melhoram. Então, são coisas bem entrelaçadas. Se você não aprende a estudar, você não tem resultados melhores. Você vai continuar gastando muito tempo e não vai desenvolver, não vai ter um bom desenvolvimento, não vai ter um bom rendimento aí nas suas notas. Então, você precisa começar a melhorar nesse aspecto. E já começa pelo gargalo inicial,
eu tenho muita matéria, mas a minha preocupação inicial não é a muita matéria. A minha preocupação inicial, será que eu estou estudando da maneira certa? E aí, antes da gente definir qualquer receita de bolo, tá? Vamos pensar, grosseiramente falando, o primeiro passo que você precisa dar tem que ter calma na hora de estudar a base. Não pode ter ali ser impaciente, ter pressa, nada disso. E procura exercitar bastante essa base para tentar ver se você realmente entende o que você está fazendo. Quando eu digo exercitar bastante, o quantitativo de exercícios é muito bom, porque quanto mais exercícios você faz em matemática, mais você pratica aquele assunto, mais domínio você tem. Só que maior a diversidade que você lida com aqui dentro daquele tópico. Porque se você faz 50 exercícios sobre aquele assunto, existe uma probabilidade maior de você lidar com enunciados de escopos diferentes, cada vez mais diversos, e reduz a probabilidade de você ser pego de surpresa na hora de uma prova com um estilo de questão que você nunca viu na vida. A ideia é que você saia preparado para ir para uma prova de concurso. Claro, vai chegar lá, os números são diferentes, mas é muito confortável você ler aquelas questões e saber que já fez questões praticamente idênticas, né, àquelas questões que estão lá. Sempre muda uma pegadinha ou outra. A banca, claro que toda banca de concurso, ela analisa, né, as provas anteriores, feito por outras bancas ou feito por essa própria banca, para ela tecer algumas mudanças ali nas questões. Mas quanto maior a diversidade de exercícios, menor a probabilidade de você ser pego de surpresa. Então, é necessário você exercitar bastante e na hora que estiver exercitando, não se preocupe só com essa diversidade, com esse quantitativo. Faça um exercício, pegue esse exercício, mesmo que você tenha acertado de ponta a ponta, acha que não teve dúvida, volta nele e analisa ele com um pouquinho mais de calma. Tenta interpretar ele de uma maneira um pouco mais aprofundada. Professor, mas eu já interpretei, inclusive já acertei. Ok, mas tenta verificar se algum detalhe passou despercebido. E, por último, tente pegar esse enunciado e reescrever esse enunciado, você mesmo propondo mudanças que sejam lógicas e resolver na sequência, para você realmente entender ou para você realmente se certificar se você está tendo digamos ali, um razoável entendimento daquele assunto. O famoso porquê do porquê eu estou fazendo isso. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá. A insegurança é uma coisa que afeta a muitos. Vou dizer que praticamente todos os candidatos de um determinado concurso, a insegurança ela afeta o próprio aluno dentro do colégio quando ele vai fazer prova com um professor que ele vê no dia a dia, ele sabe o jeito daquele professor de cobrar, ele sabe que aquele professor já conhece já conhece o próprio aluno, o que é algo, na grande maioria das vezes, positivo, porque quando você está fazendo, por exemplo, uma prova discursiva e não lembra um determinado item, mas procura fazer uma resolução bacana, este professor tende, muitas das vezes, a considerar, né, algo ali, porque ele já sabe que você é aluno, que você assiste às aulas, que de repente você não fez um determinado item por esquecimento. Eu, particularmente, tem determinadas provas, né, quando eu aplico, que eu realmente, a nota por questão, ou é a nota máxima na questão, ou é zero. Que matemática, não adianta muito você fazer todo o procedimento correto, né, e às vezes ou errou a conta no final, ou errou um itemzinho no procedimento que te conduz a uma outra conta, que mesmo acertando a conta, você vai desviar do resultado. E, dependendo do assunto envolvido, isso poderia representar um erro muito grave. Seja, por exemplo, imagine que num determinado exercício você estivesse avaliando a dosagem de um determinado medicamento. E você erra para menos ou erra para mais. Se você estivesse analisando o traço de massa de um tipo de concreto numa construção civil, e você erre aquilo, né, e gere uma insegurança na construção. Isso é muito grave. Por isso que em matemática,
Parece que às vezes o professor é ruim, é radical, mas na verdade está treinando você para um concurso, está treinando você, né, para uma coisa mais próxima da real, se você vier a trabalhar com nessa área de exatas, se você vier fazer uma faculdade nessa área, enfim. Agora, essa insegurança, né, de como estudar, se eu estou estudando tudo, eu vou fazer uma prova, será que eu vou tirar nota boa? Será que eu vou conseguir passar em matemática? Essa insegurança, ela permeia muita gente. E não é só adolescente, muitos adultos também. Na hora de prestarem um concurso público, eles já têm uma rejeição, porque sabem que naquele concurso provavelmente vai cair matemática, e aí eles já chegam numa aula de cursinho já falando, olha, meu problema é matemática, eu não entendo matemática, matemática é muito difícil. Então, essa insegurança, ela também vem atrelada, vem muito agarrada a uma espécie de mito. Esse mito do tipo, matemática é difícil, eu não consigo aprender, é uma coisa muito nociva, porque você, ao invés de escutar o que as pessoas estão tentando te explicar, às vezes o professor está te explicando uma conta extremamente simples. Você não precisa ter domínio nenhum prévio da matéria, basta você escutar aquele professor que você vai entender o quanto é simples aquela conta. Só que, na verdade, você está, às vezes, escutando a voz dele, mas não está prestando atenção em nada. Você está escutando o som da voz do professor e está o tempo todo pensando, matemática é difícil, travando o seu cérebro. Então você não está processando nada daquela informação. Pois bem, então vamos pensar aqui alguns itens vinculados a essa insegurança. Poxa, a minha última nota foi baixa. Fiz um concurso, me dei super mal. Fiz uma prova no colégio, tirei nota baixa, minha nota foi 0, minha nota foi uma das mais baixas da turma, coisas desse tipo, acaba inibindo o aluno a continuar se dedicando naquilo. Ele começa a se frustrar, ele começa a desanimar, ele começa a achar que matemática não é para ele começa a ficar extremamente envergonhado perante os colegas, e aí ele começa a participar cada vez menos da aula, seja faltando, seja estando presente na aula, mas não interagindo. Quando o professor passa um exercício, ele não quer nem começar a fazer com vergonha de admitir que ele não sabe fazer aquilo. Se o professor chamar para ir no quadro, então aí trava total, ele chega em casa, pede aos pais, pô, quero sair daquele colégio, quero sair daquele curso. Mas, gente, aí é que está um grande erro. Muitos dos melhores alunos em matemática, muitas das melhores notas em concursos, são pessoas que já cansaram de tirar 0, tirarem notas super baixas em provas, em simulados. O que faz a diferença não é aquela nota que você tira. O que faz a diferença é o aproveito que você faz daquilo. Tem gente que tira um 0, mas transforma aquele 0 num trampolim. Como assim? Não, tirei 0. Mas chega em casa ou pede professor e reestuda todo aquele assunto, revisa todo aquele assunto, corre atrás de pesquisar como realmente resolver aquelas questões. Opa, a probabilidade dessa pessoa tirar uma nota de excelência, às vezes, é muito maior, até mesmo do que quem já tirou 10 no simulado, porque quem tirou 10, às vezes não vai correr atrás de melhorar, de aperfeiçoar, às vezes acaba relaxando e quando chega no dia da prova, propriamente dita, acaba se dando mal. Então, percebam que é uma insegurança que não condiz com você seguir esse perfil, porque isso só vai te prejudicar. Não tem por que se envergonhar, mesmo que você tenha tirado 0. O caminho correto não é o 0 ou 10, o caminho correto é eu trabalhar, é eu revisar, é eu analisar onde eu posso melhorar. E isso é fundamental, tão importante, para quem tira o 0 como para quem tira o 10. Ah, mas para quem tirou o 10 já gabaritou, não tem nada que melhorar. Tem, sempre tem muita coisa para melhorar, ok? Pois bem, outro item. Certos assuntos eu não consegui ou eu não consigo aprender direito. Isso está atrelado ao que a gente já conversou, aos famosos mitos, né? Ah, eu não consigo, e aí você trava. Dá uma chance de escutar o que a pessoa está te explicando, está querendo dizer. Mesmo que você não entenda direito, você precisa dar uma chance, porque aí naquele momento você não entende com perfeição,
mas melhora a tua aprendizagem no assunto. Aí você, poxa, ainda não entendi direito, aí o professor explica novamente. Às vezes, mesmo que ele explique várias vezes ali naquele dia, vai ficar difícil. Então, o ideal é que ele explique uma vez, reexplique umas 2 ou 3 vezes e tente te passar algum exercíciozinho. Poxa, mas como eu vou levar exercício para fazer se eu não entendi a matéria? Calma. Mesmo que você ache que não tenha entendido, teu cérebro está maturando aquele assunto. Teu cérebro está processando. E aí, às vezes, quando você pegar o exercício para fazer, poxa, eu peguei o exercício e continuei não sabendo. Ok, mas o importante é que você tente fazer. Tá? Aí, quando você chegar novamente na próxima aula, se aquele professor te reexplicar aquela matéria e fizer aquele exercício com você, aí você vai ter uma facilidade muito maior na sua aprendizagem. Tá? Existe uma diferença muito grande. Imagine que seja passado um simulado, uma lista, vamos botar com 20 questões para casa. Teve o aluno que nem pegou para fazer, teve o aluno que pegou para fazer e não conseguiu fazer nenhuma das 20. Os dois vão entregar a lista em branco. Se valesse 1 ponto cada questão, a nota dos dois seria 0. Mas existe uma diferença crucial ali, que é o seguinte: a pessoa que tentou fazer, mesmo que não tenha conseguido, o trampolim de aprendizagem, velocidade de absorção daquela pessoa na próxima explicação sobre o assunto, ainda que ela continue com dúvidas, vai ser muito maior do que o aluno que nem tentou. E o perigo, às vezes o aluno que nem tentou, vai às vezes parecer que ele tem menos dúvida na hora da explicação do que o aluno que tentou. Porque o aluno que tentou, às vezes o professor resolveu de uma outra maneira que ele não estava imaginando, e aí ele tem dúvida, poxa, eu tentei, mas não consegui, só que eu tentei de uma outra maneira. Só que o aluno que nem tentou, parece que ele não tem dúvida justamente por isso, por ele não ter tentado. E aí é que está um risco muito grave, uma ilusão muito perigosa. Tem muito aluno que não tenta fazer em casa. Leva para casa, não tenta, na aula seguinte, na aula subsequente, o professor vai lá e corrige. Alguns nem ali prestam atenção, mas muitos não fizeram, mas vão prestar atenção na correção do professor. É importante? É claro que é importante. Só que isso, se você não exercitar, não é suficiente. Por quê? Você presta atenção e, às vezes, na explicação do professor, você entende tudo que ele está fazendo. Só que se você não pegar isso para praticar, você, quando vier a lidar com esse assunto lá na frente, quando vão ter vários outros assuntos misturados, você terá esquecido completamente o que precisa fazer. Você não terá segurança de desenvolver ali as resoluções de maneira adequada. Ok? Beleza. Próximo item. Falta muita coisa para estudar. Isso foi exatamente o nosso ponto de partida aqui desse vídeo, né? E aí a gente entendeu que, no primeiro momento, o que a gente precisa é fazer o quê? Num primeiro momento, o que a gente precisa é preciso estudar a base, com paciência, com calma, atenção e sabedoria, porque não adianta eu também estudar com calma, paciência, atenção, mas está usando um material didático ruim, está assistindo uma aula com uma explicação ruim, e às vezes a explicação é também outra coisa subjetiva. Às vezes a explicação que um de vocês vai gostar vai ser a mesma que outra pessoa não vai gostar, porque às vezes tem gente que se adapta melhor com determinados estilos de explicações e vice-versa. Próximo item. Estou sem tempo. Olha o perigo aí. Estou sem tempo, mas vamos lá. Está sem tempo por quê? Será que você está priorizando adequadamente o teu foco, o teu estudo? Acho que você não precisa, não deve somente estudar na sua vida, mas você tem que organizar seu horário, porque às vezes a tua falta de tempo não é só por fazer 1001 coisas misturadas, né, ao longo do teu dia, o que te deixa estafado, o que te deixa cansado, o que te deixa sem uma devida concentração, mas às vezes o estou sem tempo é porque você também, muitas das vezes, não é objetivo na hora do que você vai fazer. Por exemplo, tem gente que vai tomar um banho, leva uma vida,
Tem gente que acorda de manhã, até acorda cedo para pegar para estudar. A pessoa acorda, sei lá, 6, 6 e meia, mas quando ela realmente vai pegar para estudar, já são 9 horas. Porque ela tomou um café com calma, olhou o zap, respondeu a B, a C, foi no portão que alguém chamou. Aí, enquanto estava correndo o olho ali, apareceu um vídeo no YouTube que gerou uma curiosidade. Aí ela assistiu aquele vídeo. Aí depois passou aquele vídeo, postou aquele vídeo, replicou, comentou lá no Zap. Aí surge uma outra pergunta, alguém te liga, tu passa em frente à TV, assiste mais alguma qualquer coisa, às vezes uma reportagem. Eu não só vou assistir esse detalhe. Quando você realmente senta para estudar, são 9 horas da manhã. Então, assim, você não parou durante todo esse período. Isso, no final, vai acumular, né, na tua estafa, mas, no entanto, você não rendeu no estudo ali. Então, assim, uma coisa interessante é, eu gosto de ir na academia porque malhar para mim faz bem e a minha academia é perto de casa. Beleza. Sugiro que, né, não procurem se afastar muito, tá? Outro detalhe é, poxa, ao invés de você acordar e já ir para a academia, de repente, dá uma olhadinha em alguma coisa, nem que seja um resumo, eu gosto de ir para a academia cedo. Dá uma olhadinha num resumozinho de alguma coisa, já bota o teu cérebro ali funcionando, linkado, já bota o teu cérebro atento ao trâmite de estudo para o teu concurso. Isso faz uma diferença impressionante, gente. Mas se eu parar 5 minutos para olhar alguma coisa, isso vai fazer diferença? No final das contas, vai. Isso, se você somar esses 5 minutos que você consegue aqui e ali, né, ao longo do ano, isso faz muita diferença. Mas não é só por isso. Porque quando o teu cérebro mantém esse link, você, às vezes, do nada, te vem um insight de uma resolução de algo que você não estava conseguindo resolver, né? Às vezes ajuda o teu cérebro a ficar processando a absorção daqueles conteúdos. E o que acontece com isso? Qual a consequência disso? Quando você para novamente para estudar, a velocidade de processamento do teu cérebro em relação àqueles assuntos, o processo de absorção, de entendimento, fica muito, muito melhor. Então faz diferença sim. Nem que depois você vai malhar. Então, dá uma olhadinha ali em alguma coisa antes. Tá? Outro detalhe é, às vezes o aluno, na hora de ir para a escola, na hora de ir para o curso, ele faz um monte de outras coisas que não condiz exatamente com o estudo dele. Isso vai minando a tua disposição, vai minando a tua energia, isso vai te tirando a concentração, vai fazendo você perder o foco. Aí quando chega no final do dia, você pensa assim, caramba, hoje eu já me esforcei para estudar pra caramba. Mas, disse bem, você se esforçou. Mas estudar mesmo, liquidamente falando, quase nada. Às vezes você pensa assim, pô, hoje estudei de manhã, de tarde, já estudei agora à noite, pô, estudei não sei quantas horas por dia. Às vezes você estudou muito, mas não teve exatamente um bom rendimento, não teve um foco, não teve uma atenção, não usou um sequenciamento de assuntos adequado, porque quando você envolve um sequenciamento adequado de assuntos, além de um assunto ser base para o outro, até o estilo de exercício que você trabalha tende a te ajudar demasiadamente, tá, na recapitulação do que você já fez e como trampolim para os próximos exercícios, além de fixar, se aprofundar naquele assunto em questão. Beleza, então o estou sem tempo é mais um erro técnico do que um erro realmente de falta de tempo. É um erro técnico de uma má organização, de uma má gestão sua em relação aos assuntos que você precisa lidar, né, de uma baixa objetividade em determinados pontos. Tá? Então, tem uma série de quesitos que faz com que você não tenha tempo. Nós já montamos uma série de horários, quadros de horários personalizados, onde as pessoas nem elas mesmas tinham a dimensão do quanto aquilo poderia melhorar o dia a dia delas, nessa pegada de estudo. Então, já fica aqui a sugestão. Já comentem aqui quem de vocês já trabalhou
com essa pegada, com essa... já tentou montar um quadro de horários? Comenta para a gente qual o nível de profundidade que você conseguiu levar essa montagem desse quadro de horários. E qual foi a maior dúvida de vocês, tá? A maior dúvida na montagem e também a maior frustração de vocês, do tipo, poxa, eu montei um quadro de horário que eu achei que eu estava sendo detalhista e não mudou quase nada na minha vida. Tá? Então comenta com a gente e, se quiser, a gente ajuda na montagem de um próximo. Beleza? Ok. Então, vamos avançar aí um pouquinho mais. E muito trabalho no colégio. Gente, isso tudo está vinculado à tua organização. Você pode interpretar os trabalhos no colégio como um fardo que está te tirando tempo do curso e o curso te tirando tempo do trabalho no colégio, e aí você fica maluco, fica tenso e não faz bem nenhum dos itens. Ou você pode, se tiver uma determinada organização, por mais diferente que seja o tema do trabalho no colégio, você ter um sequenciamento de estudos que faça com que um item desses corrobore, ajude na aprendizagem do outro. Então, ao invés de perca de tempo, passa a ser um agregador de conhecimento. Beleza? Gente, então é isso. Estudar em grupos é um assunto para um próximo vídeo, porque não é só o debate subjetivo se eu devo ou se eu não devo estudar em grupos, e quais os momentos, mas é um debate mais profundo que isso. Quais as metodologias que eu devo utilizar para estudar em grupo. Existem momentos que eu estudo em grupo, desde que os grupos não sejam muito grandes, né, é totalmente salutar. Mas por melhor que seja o grupo, estudar em grupo o tempo inteiro também não é a melhor das opções. Mas como eu falei, isso é um assunto para um próximo vídeo. Esse vídeo a gente vai encerrando aqui. Revisem, reassistam, anotem, treinem já a fazer um resumo com os principais tópicos aqui desse vídeo para ajudar vocês na programação de vocês. E para fechar, o que a gente pode dizer como organizar minha semana de estudos. A gente vai pegar já no módulo 2, vai pegar esse conhecimento, né, dessa aula introdutória para nível avançado, tá? E vamos começar a destrinchar, a pontuar, a ensinar como montar uma tabela para fazer essa devida organização. Mas aguardo vocês até a próxima aula e até o próximo vídeo. E não deixem de colocar aqui os comentários. Quanto maior a quantidade de comentários, para que a gente analise as dificuldades de vocês, mais direcionado a gente consegue trazer a próxima pegada para ajudar justamente vocês que acompanham o nosso canal. A proposta aqui não é só pedir um link ou um like, qualquer coisa desse tipo. Não. A proposta aqui é ajudar realmente você que acompanha. Então, você que acompanha está com o prato cheio. Isso daí vai mudar muito o seu ritmo de estudo, a sua produtividade. Então, já aproveita, já coloca para a gente aí qual é realmente a sua dúvida nessa montagem de horário e a gente vai trazer já em cima dos próximos vídeos, detalhando, aprofundando esse direcionamento. Tá bom? Um grande abraço, nunca desistam dos seus sonhos e continuem seguindo aí com a gente. Até mais!